Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Vamos começar agora o treinamento Administrando Bancos de Dados Oracle. Vou mostrar para vocês agora a introdução do treinamento, que eu normalmente chamo de capítulo 0. Por que capítulo 0? Porque ainda não tem conteúdo neste capítulo. Aqui eu faço apenas uma apresentação dos tópicos do treinamento, passo uma visão geral do treinamento para o aluno e tiro algumas dúvidas básicas e iniciais do treinamento. Vamos começar aqui falando sobre o objetivo deste treinamento. O objetivo principal aqui é ensinar o aluno a administrar bancos de dados Oracle, SGBDs Oracle, Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Oracle. Nesse curso eu vou falar para você sobre os principais recursos do banco de dados Oracle. Então eu não vou falar para você, por exemplo, sobre Hack, DataGuard, sobre tuning em bancos de dados Oracle. Muitos alunos, quando entram em contato comigo pela primeira vez, perguntam para mim: Fábio, no treinamento de administração eu vou ver Hack, como montar um ambiente Hack, como montar um ambiente com DataGuard, como fazer tuning em SQL ou no banco de dados? Não. Esses treinamentos são treinamentos avançados. Eu ofereço eles em cursos separados, focados para estes temas em específico. Por exemplo, eu tenho um treinamento para SQL Tuning. Eu tenho outro para Performance Tuning do banco. DataGuard e Hack eu não ofereço esses tipos de treinamentos. Aqui você vai ver o básico que um DBA, que um administrador de banco de dados, precisa saber para começar a administrar um banco de dados Oracle. Então todos esses outros conceitos que eu falei agora já são recursos avançados, não fazem parte desse básico. E o básico é um conjunto já bem grande de conhecimentos que o DBA tem que conhecer. Então você vai ver que esse treinamento aqui é um dos maiores treinamentos que eu ofereço. Ele tem 17 capítulos, eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Neste treinamento, então, o foco principal é ensinar o aluno a administrar o banco de dados. Eu vou mostrar também como solucionar os problemas mais comuns que envolvem os ambientes de bancos de dados Oracle. Então eu vejo aí muitos problemas que o pessoal não sabe resolver, que ocorrem normalmente em bancos de dados Oracle. Então eu vou relacionar esses problemas e vou dar as soluções para resolvê-los. Então somente os problemas mais comuns. E vou passar nesse treinamento também dicas diversas de acordo com a minha experiência e pesquisas. Então tudo que eu vivenciei, que eu tive experiência, eu vou acabar incluindo aqui nos capítulos do treinamento e vai ser um plus aí, vai ser um conhecimento adicional para você que está fazendo esse curso. Então ele não é igual aos cursos oficiais da Oracle. Ele tem bastantes diferenças aqui. Eu diria que as principais diferenças é foco na prática. Esse capítulo aqui que vai ser de troubleshooting, que é um termo bastante utilizado para resolução de problemas. Então eu vou apresentar os problemas mais comuns e como resolvê-los. E vai ter muitas dicas aí que normalmente você não vê nos treinamentos oficiais da Oracle e treinamentos aí que são ministrados por outros centros de treinamento. O treinamento é totalmente focado aqui para a versão 12C. Todo o material foi desenvolvido com foco no 12C. Porém, a maior parte dos recursos eles se aplicam também nas versões 10G e a versão 11G, que são as duas versões anteriores do Oracle Database. Quando eu tiver o gancho, eu vou falar, esse recurso aqui também funciona no 10G, ou esse daqui só funciona no 12C. Eu vou acabar comentando sobre essas características de cada versão durante os tópicos aí do treinamento. Antes de montar o material deste treinamento, eu fiz uma enquete em meu blog. E eu perguntei para os leitores do meu blog o que eles preferiam. Um treinamento de administração de banco de dados mais voltado para o mercado de trabalho ou mais voltado para te preparar para os exames da certificação OCA, OCP no Oracle. E a maioria votou nessa enquete optando pelo treinamento voltado para o mercado de trabalho. Então eu fiz o treinamento voltado para conhecimentos que normalmente você aplica no mercado de trabalho. Como assim?
Nos treinamentos oficiais você vê muitos recursos que normalmente você não utiliza. A maioria dos DBAs tem alguns recursos que a maioria dos DBAs nunca vão utilizar, ou em muitos anos de experiência nunca utilizaram eles. Então eu pego tudo aquilo que se aplica na maior parte das empresas e boto isso no material do treinamento, mostro isso no treinamento, mas não deixando também de preparar o aluno para os exames da certificação. E tá aí os números dos exames que eu acabo ajudando aqui nesse material do treinamento. Então você tem o exame 1Z0052, que é para a certificação OCA do 11G, e 1Z0062 para a certificação OCA do 12C. E também 1Z0053, que é OCP do 11G, e 1Z0063, que é OCP do 12C. Então eu acabo auxiliando você nos conhecimentos que você tem que obter para se preparar para estes 4 exames. Normalmente você escolhe 2. Eu quero tirar o OCP no 11G ou no 12C, eu vou escolher aí 2 desses 4 exames que eu acabei de mencionar. É importante ressaltar que este treinamento não é focado para os exames da certificação. Então tem alunos que me perguntam, Fábio, fazendo esse curso eu já estou pronto para passar na certificação? Não. Você já vai ter os conhecimentos básicos, eu sugiro que você faça esse curso, você já vai ter conhecimentos básicos para te auxiliar na certificação e depois você adquire aí algum material voltado para a certificação, simulados para a certificação. Os próprios treinamentos oficiais da Oracle voltado para a certificação não são suficientes para você obter aí uma boa aprovação nos exames oficiais. Então eu não recomendo ninguém, Fábio, eu quero fazer o exame oficial da Oracle. Você acha que eu vou passar na certificação? Não. Você vai ter que estudar material voltado para a certificação também, a não ser que você já tenha muita experiência como DBA. Aí fica mais fácil para você. Agora você não tem essa experiência toda, só fazendo o treinamento, você dificilmente vai conseguir passar no exame. Quem quiser saber mais aí sobre certificações, entre no meu blog. Eu vou abrir aqui agora o browser, www.fabioprado.net. Navegue no painel direito pela opção de artigos aqui de certificação. Tá aqui, artigos de certificação. E aí entre aqui na opção tudo sobre as certificações OCA-OCP. Aqui eu compartilho um vídeo que está no YouTube aí para você entender todos os detalhes que envolvem a certificação OCA-OCP no Oracle 11G e 12C. Voltando aos slides. Vou falar agora sobre o material do treinamento. O material foi elaborado por mim, que sou o instrutor do treinamento, de acordo com a minha experiência, conhecimentos e pesquisas. Então eu li livros, eu fiz pesquisas no site da Oracle, na documentação oficial da Oracle, principalmente lá, e montei todo o material desse treinamento de uma forma didática para que o aluno possa aprender mais facilmente a administrar bancos de dados Oracle. A parte teórica dos meus treinamentos ela é resumida. Para quê? Para facilitar o aprendizado focando na parte prática. Então o meu foco é na prática. Se você comparar os meus treinamentos com os treinamentos oficiais, você vai ver que o oficial tem uma parte teórica muito mais rica, mas tem uma parte prática muito menor. Então quem faz treinamento presencial comigo sempre comenta isso. Fábio, eu fiz treinamento oficial, puxa, a parte teórica do treinamento oficial realmente era maior, mas a parte prática, para mim, deixou a desejar. E aí no seu treinamento, a parte prática aqui ficou bem legal, entendi, tem os scripts prontos, facilita muito aí a forma que você monta o material e apresenta as suas aulas. O meu material é composto adicionalmente por scripts, então quem compra esse treinamento começa a ver os vídeos, vai ter um vídeo lá que você viu falando sobre o contrato do treinamento, você me manda o contrato preenchido, eu te mando os scripts do treinamento e mais a apostila digital que você está vendo aí no vídeo agora. Então eu te mando esses arquivos quando você me manda o contrato. Esses scripts contêm todos os comandos que a gente utiliza no treinamento. Serve
como guia de acompanhamento do treinamento e também para referência futura. Eu não lembro como é que faz como cria um scheduler job, eu não lembro como cria um table space, qual era o comando? Você vai ver o comando dentro desses scripts. E aqui tudo que eu ensino é através de scripts, você não vai usar uma ferramenta que facilita o teu trabalho, como por exemplo o Enterprise Manager. O Enterprise Manager é uma ferramenta intuitiva. Então o DBA, que tem conhecimentos teóricos, vai conseguir entrar nessa ferramenta depois e criar usuário, gerenciar segurança, fazer tudo o que ele precisa fazer se ele tiver os conhecimentos prévios. E agora, se o cara entrar numa empresa que não tem um Enterprise Manager instalado, o cara não vai conseguir fazer nada. A não ser que ele aprenda, decore os comandos ou tenha os scripts com esses comandos para poder executá-los, adaptá-los e executá-los. Então, o modo que eu ensino aqui, você não fica dependente do Enterprise Manager. Você pega esses scripts e executa em qualquer ambiente de banco de dados, em qualquer empresa. Você pega eles, executa no SQL Plus, no SQL Developer, em qualquer ferramenta que se conecte em banco de dados Oracle. Agora eu vou mostrar para você o conteúdo programático do treinamento. Ele é composto por 17 capítulos. O primeiro não é este é o 0. Eu vou falar uma introdução aqui sobre bancos de dados, relacionais, instruções SQL, uma história do Oracle Database. No segundo capítulo eu vou falar sobre a arquitetura do banco de dados Oracle. É um dos capítulos aí principais para o DBA aprender a administrar o banco de dados. É um dos capítulos básicos para o DBA aprender. Ele tem que conhecer a estrutura do banco, as áreas de memória principais, como configurar essas áreas. Ele tem que entender a composição do banco, quais são os arquivos que compõem um banco, as estruturas de armazenamento, os processos do Oracle. A gente vai ver tudo isso no capítulo 2. No capítulo 3, a gente vai fazer a instalação do Oracle, que também não é um processo muito simples. Seria simples se você fizer uma instalação, digamos, meia boca. Você vai fazer uma instalação aí para um ambiente que não é de produção. Para um ambiente de produção, você tem que ter alguns cuidados, uma padronização, você tem que seguir algumas boas práticas, e aí eu ensino isso aqui no capítulo 3, como fazer a instalação do software Oracle, criar o banco de dados. Então eu vou mostrar qual é a diferença entre instalar o software e criar o banco. Quarto capítulo, a gente vai aprender a gerenciar instância. No capítulo 2 eu falo o que é uma instância. E aí no quarto a gente aprende a dar o startup nela, shutdown. No quinto eu explico como configurar o ambiente de rede do Oracle. Eu vejo que muitas pessoas têm problemas nessa configuração de ambiente, principalmente iniciantes. Eu não estou conseguindo conectar no banco, meu arquivo TNSNAME está com erro. Neste quinto capítulo você vai aprender a fazer isso corretamente. No sexto, eu vou mostrar para você como gerenciar estruturas de armazenamento do Oracle, table spaces, data files, é um trabalho rotineiro do DBA. Gerenciar usuários também é um trabalho rotineiro do DBA, criar usuários, dar privilégios, revogar privilégios, criar roles. Então a gente vai ver tudo isso no capítulo 7. No capítulo 8, como gerenciar concorrência de dados, eu vou explicar os conceitos fundamentais aí de concorrência, como que o Oracle trabalha para resolver problemas, conflitos de concorrência de dados, como evitá-los. No capítulo 9 eu vou falar aí sobre o table space de undo, para que ele serve, o que são os dados de undo que são armazenados nesse table space. No capítulo 10 eu vou ensinar como automatizar tarefas com o Oracle Scheduler. Então seria uma espécie de agendador de tarefas do Oracle, assim como existe o agendador de tarefas lá no sistema operacional do Windows. No capítulo 11 eu vou mostrar como importar e exportar dados de um banco de dados. É muito comum a gente pegar dados de produção, levar para homologação, ou o contrário. No capítulo 12 eu vou mostrar como efetuar backups no Oracle. Não é uma tarefa muito simples. Em outros SGBDs, eu diria, por exemplo, no SQL Server, é uma tarefa bem simples. Eu lembro que eu trabalhei com SQL Server e fiz backups lá na versão 2000. A gente fazia backup muito fácil lá no SQL Server. Porém, existem diferenças fundamentais
para realmente implicar nessa dificuldade de fazer backup no Oracle. O Oracle faz um backup muito seguro, com perda de dados assim bem próxima de zero, o que não ocorria nessa outra plataforma. E a recuperação de backup também não é uma tarefa muito simples. Depois que você aprende, fica mais fácil. Você aprende os conceitos básicos, os comandos básicos, fica mais fácil. O recuperar dados, recuperar backups não é tão difícil. O difícil, na verdade, é você escolher a estratégia de recuperação ideal de acordo com um desastre que aconteceu, sem perder dados, ou com a perda mínima de dados. Isso sim é difícil. E aí eu vou falar como fazer isso no capítulo 13. No capítulo 14 eu vou mostrar como atualizar o software do banco de dados, como aplicar patches de correção, por exemplo. No capítulo 15 eu vou falar uma visão geral sobre a ASM. Eu vejo aí muita gente me mandando e-mails falando: Fábio, neste treinamento de administração de banco de dados você vai falar sobre a ASM? Sim, eu vou falar, tem um capítulo dedicado para isso. O capítulo 16 é o capítulo de troubleshooting. O que é isso? Solução de problemas. Como resolver problemas, os problemas mais comuns dentro de banco de dados Oracle. E para finalizar o treinamento, no capítulo 17, eu vou dar as dicas finais do treinamento. Eu vou falar para você o que você poderá estudar fora daquilo que você viu aqui no treinamento. E a gente finaliza aqui este vídeo da introdução do treinamento. Obrigado pela atenção.